Aí vamos agora aqui para a parte de concurso público. Uma das principais vantagens que eu vejo aqui no Q-Concurso é você ter questões atualizadas, e ter questões assim ao seu alcance. Só que vocês vão perceber que, opinião minha, né, pessoal, que com o passar do tempo, o fato de você ficar procurando muita questão, você acaba perdendo muito tempo. E hoje é o que eu costumo falar, velho. E cada vez vai passando o tempo, você vai percebendo mais isso. Um dos bens e um dos ativos mais valiosos que eu considero hoje é o tempo. Por quê? Porque o tempo ele não volta, velho. Então as pessoas que elas vão deixando para amanhã, vão deixando para depois, elas lá na frente acabam arrependidas e acabam frustradas. Por isso que sempre dê o seu máximo, sempre dê o seu melhor. Independente de todas as circunstâncias, independente se você não tem o melhor material, independente se você não tem o melhor local para estudar, meu irmão, sempre dê o seu melhor, porque o tempo ele não volta. E hoje, e cada vez mais eu considero isso bem relevante. Ele não volta. E lá na frente eu vejo muitas pessoas arrependidas. Ah, eu deveria ter estudado com mais garra, eu deveria ter estudado com mais força. Só que, velho, paciência. Não quis estudar lá atrás, o tempo passou e é o que tem. Vamos voltar aqui então para a nossa realidade de concurso. E dentro desse ponto eu vou falar. Eu acredito que todos que estão aqui assistiram aquela aula de português quando eu falei em relação a você responder uma prova antes de iniciar o estudo. Eu vi que muitas pessoas ficaram assim na dúvida, professor, mas como é que eu vou fazer para achar essa prova? Como é que eu faço para ter acesso a essa prova? O que você vai fazer? Isso aqui direcionado especificamente para quem assistiu a aula de português. Se você não assistiu, volta lá e dá uma assistida no que eu falei, para você dar uma melhorada em relação ao português. Você vai fazer o quê? Vai separar aqui a disciplina, né? Claro, português. Banca. Assunto. Eu não vou me preocupar com o assunto. Banca. Vou colocar aí Decan. Mas aí, porque justamente é uma das bancas onde está o concurso mais próximo aí, que é esse concurso do CFO. E o que foi que eu pedi para fazer? Colocar questões de nível médio. Beleza? Aí, um detalhe. O que é que eu gosto de fazer também para sondar, né? Pô, já que eu quero carreiras policiais, já que eu estou fazendo questões aqui da banca IDECAN, que é o concurso que eu estou querendo, mas podia ser CESP também. Eu coloco de nível médio, que é para poder pegar uma dificuldade menor, para já começar bem, né? Porque você vem fazer um negócio desse, se você pegar uma questão de nível superior, você já vai mal e já não quer fazer mais nada. Aí eu costumo pegar de nível médio. E eu gosto de separar também, aqui, ó, área policial, para ver, né? Para ver se tem ou não. Porque se tiver alguma questão algum conteúdo dentro da área policial, eu vou dar prioridade para fazer primeiro aquilo. A gente vai ver aqui agora se vai ter. Se não tiver, eu apago e passo novamente. Ó, não vai ter. Aí o que é que eu faço? Tiro aqui a área policial. Deixa eu só mostrar aqui que foi muito rápido, né? Policial. Joguei para pesquisar, né? Coloquei os filtros aqui, ó. Disciplina, banca, nível e área de atuação. Não apareceu nenhuma questão. Aí o que é que eu faço? Ó, tiro aqui e venho aqui infiltrar novamente. Já apareceram aqui 68 questões, né? Aí eu venho aqui, ó. Apareceu a primeira prova aqui. Pô,
ortografia, acentuação, paroxítonos, proparoxítonos, oxítonos e átonos. Meu irmão, isso é por isso que eu falo, cara, não se preocupem em relação a selecionar qual conteúdo vocês vão pesquisar. Porque as provas de português, vocês podem pegar todos os editais, todos, isso aqui sem exceção. Geralmente, ela tem um núcleo duro ali, um geralzão, onde compreende todas os assuntos. Claro que em algum concurso ou outro vai cair um assunto mais específico, mas isso aí é a grande exceção. Por quê? Como o português é algo bem subjetivo, é algo bem aberto, ele joga um conteúdo lá que ele vai servir, que vai ter acentuação, vai ter ortografia dentro de um conteúdo que ele jogou no edital. Certo? Apareceu essa primeira questão aqui, né? Aí eu dou só uma conferida aqui para o descarrego de consciência, pô, uma conteúdo de ortografia, acentuação que tem em todos os concursos. O que é que eu faço? Eu venho aqui em prova. Eu vou responder a questão aqui? Não. Eu venho aqui em prova. Aí vai abrir outra tela aqui para mim, justamente com a prova, dizendo de onde que é, o ano que é. Aí vem falando, né? Qual a instituição que está organizando a banca, o cargo e a escolaridade. Aqui ele vem trazendo a divisão por conteúdo daquela prova, especificamente do conteúdo de português, né? Ó, para vocês verem como é um conteúdo que cai em toda a prova. Por isso que eu digo, meu irmão, não se preocupem em relação a separar assunto. Ah, professor, mas eu não vi aquele assunto específico. Cara, eu sei, velho, mas com o tempo você vai ver e aquela questão que você errou, você consegue ter um domínio melhor do conteúdo, porque você, porra, eu lembro que eu fiz uma questão parecida daquela forma ali, caiu aquele conteúdo. E quando você for estudar, aquilo ali vai servir para você. Beleza? Ó, o conteúdo dessa prova: ortografia, morfologia, adjetivos, advérbios, preposições, artigos, pontuação em geral, na interpretação de texto, figura de linguagem, coesão e coerência, redação, reescritura de textos, aqui também cai em toda a prova, emprego de hífen, síntese, concordância. Vai me dizer que esses assuntos aqui não estão praticamente em todos os editais. Aí o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em prova. Você tem acesso diretamente à prova. Aqui é o texto da prova. O que é que eu costumo fazer? Porque tudo aquilo que eu passo para vocês fazerem, aquilo ali eu não tiro do além, não. Aquilo ali eu já testei diversas formas e aquilo ali foi a forma que eu vi mais adequada para ter um rendimento melhor. O que era que eu costumava fazer? Eu imprimia, e é bom que vocês tenham uma impressora. Na época também eu comprei uma impressora baratinha, né? Foi, se eu não me engano, R$60 no LX. Hoje você deve encontrar, deve ser nesse preço aí. O cara ele vai fazendo um esforço ali e compra aquelas impressoras velhas mesmo, não precisa ser nada de última geração. Ó, aqui ele vem um texto e aqui vem as questões. Ó. Você já consegue fazer organizado. Por que que eu gostava de imprimir? Porque eu tinha um contato mais próximo, né? Simulava ali o real da prova. Ah, professor, mas eu não tenho condições agora de comprar uma impressora. Paciência, você faz na tela do celular, faz na tela aqui do computador. E aqui, quando eu falo, você vai responder um texto desse antes de iniciar o estudo de português. Por quê? Porque você consegue resolver a questão, você consegue ver quais questões estão caindo daquela banca, por isso que eu pedi para especificar por banca, por exemplo, aqui no caso IDECANA, você vai especificar por banca, e você começa ali como nível médio. E aqui você vai responder, né? Pô, ó, texto de português, questões de 1 a 15. Aí você vai responder, pá, respondi. Cadê a 15? Ó, respondi aqui, ó, pá, respondi todas as questões. O que é que eu vou fazer depois? Vou corrigir. Eu venho aqui. Como é que eu gosto de corrigir? Eu gosto de corrigir aqui no próprio que concurso. Por quê? Porque aqui eu já vejo os comentários, e isso é muito importante também. Quando você tem uma dificuldade em português, você está com dificuldade em português, dê prioridade a ler mais comentários, a ler questões comentadas. Ó, assinale a acentuação gráfica tenha sido empregada. Deixa eu ver que questão é essa daqui. Se ele vai aparecer aqui.
Deixa eu ver rapidão aqui. Regra distinta. Ó, é a 15, né? O único problema aqui é que as questões elas vão aparecer meio que fora de ordem, mas também não tem problema nenhum, não. Só você dar uma pesquisada rápida ali, ela já aparece aqui, ó. Essa aqui é a questão 15, né? O que eu costumo fazer? Eu assinale a palavra em que a acentuação gráfica tenha sido empregada seguindo a regra distinta das demais. Beleza, você veio aqui e marcou, né? Sei lá, vou chutar aqui. Ó, caralho. Ó, chutei e acertei. Lhe juro que eu não olhei essa porra aqui antes. A sorte acompanha os audazes. Ó. Chutei aqui na letra C. Aí você vai aqui, chutei não, você vai fazer, né? Vai marcar que marquei a letra C. Aí você vai olhar aqui os comentários. O que eu gosto de selecionar? Aqui a preferência, né? Que os comentários são aqueles que têm mais curtidas aqui, que geralmente é o que o pessoal valida, né? Porque vocês vão ver que tem muitas vezes nem os próprios alunos eles conseguem entender, porque a questão é tão confusa que a resposta ela fica meio que confusa. Aí você vem olhando aqui mais de uma resposta para poder validar. Também vejo como a maioria, o país é hiato e outras regras de oxítono. E você vem vendo, ó, aí você já vê que quando você perceber que uma questão, cadê? Que uma questão ela tem muitos comentários dessa forma, 81 comentários, ela provavelmente é uma questão polêmica. Ah, professor, vou fazer. Vai, velho. Por quê? Porque faz parte. Questões assim vão vir na sua prova. Não adianta você deixar de fazer uma questão dessa e se na sua prova vai vir, você vai fazer o quê? Vai deixar de fazer? Deu para entender até agora? Eu ia fazer outra aqui, mas eu não vou arriscar, não. Chutar, porque eu chutei aqui e acertei, né, velho? Aí vai que eu chuto outro aqui e acerta, aí vocês vão pensar, caralho. Bem, aí aqui já é outra questão. Aí vou pegar aqui o comentário dessa questão para a gente dar uma analisada. Os comentários aqui, eles estão em ordem de, tipo assim, de prioridade, né, de prevalência. Ó, quando os substantivos estiverem no plural e forem de gêneros diferentes, o adjetivo, quando desempenhar o papel de adjunta nominal, deverá concordar com o mais próximo, ou ir para o masculino no plural. Fomos ao antiquário e vimos objetos e pinturas antigas. Fomos a um antiquário e vimos objetos e pinturas antigos. Ó, tá vendo que eles dão a resposta e ainda dão os macetes, né? Eu gosto de analisar as questões de português por aqui, porque eu sempre tive dificuldade em relação ao português, mas com isso aqui eu conseguia ter um rendimento melhor, ter um aproveitamento melhor. E aqui não é só o fato de, vou marcar e pronto, vou marcar e tchau. Não, velho, você vai marcar e vai dar uma analisada, vai ler mais de um comentário, vai ver a opinião de outra pessoa. Ó, ele tem planos e visões claros. Aqui o adjetivo não vai para o feminino porque há dois objetos para concordar. E você tem que realmente entender o que foi feito naquela questão. Não é só, marquei, vou dar uma lida no comentário e tchau. Não. É muito melhor você fazer um estudo consciente, um estudo com maior efetividade do que você só marcar uma questão, dar uma lida superficial e passar para a próxima. Assim você não vai conseguir absorver conteúdo nenhum. Beleza? Tranquilo, né? Ficou alguma dúvida até agora? Aí pronto, corrigiu aqui, deu para dar uma apanhada geral, começa o estudo de português. Aí, beleza, a gente filtrou aqui por nível médio, mas aí você já está meio que massificado, já está entendendo como é que funciona. Você pode colocar aqui português, área de formação. Vou colocar aqui nível superior. Aí eu venho aqui também na mesma situação. Por quê? Troquei o nível, né? Área policial, para ver se aparece alguma coisa. Ó, já apareceu aqui, ó, 20 questões. Que é da prova da Polícia Civil do Ceará, né? Que foi a IDECAN que organizou.
o cara que vai fazer o concurso da PM e da polícia e do CFO, né? Tanto para soldado como para oficial, ele tem a obrigação de fazer essa prova aqui de português, não só de português, a prova inteira, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, né? Na prova. Ó, tem os textos, questões de 1 a 10, e funciona. Vocês vão perceber que é isso que eu quero que muitas vezes você entenda. Quando você começa a fazer muitas questões de prova, por isso você tem que escolher a sua banca que você vai responder. Por quê? Ó? Se eu jogo aqui, tiro IDECAN, vocês viram o formato da prova da IDECAN, né? Eu vou aqui na CESP. Área de atuação policial. E aqui eu vou logo em nível superior. Vamos ver, ó, 1.056 questões. Ó, questão... Ah, bom, apareceu isso aqui. Meu irmão, questão anulada. Você vai ficar quebrando cabeça para entender por que aquela questão está anulada. Meu irmão, está anulada, está anulada. Não vá perder seu tempo, não, como eu falei. O tempo ele é um dos bens mais valiosos, velho. Não perca seu tempo olhando se a questão, por que ela está anulada. Está anulada? Eu já passo, nem perco tempo, não. Aí eu vou aqui na prova de escrivão prova da Polícia Civil, né? De escrivão da Polícia Civil da Paraíba. Aí eu já entro aqui da mesma sistemática. Prova. Conhecimentos gerais, tal. Cadê? Ó, aqui vem a prova de português, né? Tá aqui. Ó, você já vê que a forma do CESP, ela já muda, né? E é por isso que eu digo, façam questões da banca que você vai fazer o concurso. Por quê? Ó? Porque você já vê que naquela IDECAN, ela seguia um padrão, ela trazia um texto e várias questões a respeito daquele texto. No CESP, não, já é um negócio mais chato, né? Já é uma dor de cabeça maior, porque ele vem trazendo vários textos, ó. Ele traz um texto, traz algumas questões. Aí ele já vem com outro texto e já vem com outras questões, ó. E vocês estão percebendo que geralmente as questões elas vão se repetir. Por quê? Porque a banca ela vai fazer sempre o mesmo padrão. Ela vai sempre adotar o mesmo padrão, não tem para onde correr. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a entender como é que as questões vão vindo. Por quê? Porque ela vai falar que estariam preservadas as ideias e correção gramatical do texto, caso substituísse o segmento por a conjunção como. Vocês vão ver que em outras provas ela vai ter a mesma coisa, vai mudar só a conjunção. E aí você vai começar a entender. Só que, vou pegar um exemplo dessa daqui. Você vai, quando você for analisar uma questão dessa, for responder, você faça um estudo realmente eficiente. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Você faça um estudo realmente eficiente. Por quê? Porque você tem que ler o conteúdo, você tem que entender como é que está se dividindo ali. E cadê aquela questão? Ó, tá aqui, a conjunção como, né? Ó, tem poucos comentários. Ó, isso aqui era o que eu ia falar, ó. E elas já vinham aqui e dentro desses comentários eles trazem muitos insights para você. Primeiramente, decore as conjunções. Por que isso aqui é importante? Ó, ela até zoou aqui, né? Ó. Primeiramente, decore as conjunções. Segundamente, decore as conjunções. Ele me ajudou, Ó, ele vem dando os bisus aqui, ó. Ó, por que eu vinha falar isso e eu ia falar isso e eu vim aqui para ver se tinha alguma coisa relacionada. Porque isso aqui ele serve tanto para a redação como para as questões dessa forma. O que era que eu fazia? Eu tinha uma listinha, depois eu vou até procurar. Eu tinha uma listinha dizendo quais eram as conjunções e para que servia aquele tipo de conjunção. Joga na internet e vai pesquisando, e isso vai te servir para você melhorar a sua redação, porque você vai começar a construir melhor o seu texto, porque você vai fazer, agora eu vou ter que explicar. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar vírgula, pois. Aí vou começar a explicação. Eu vou concluir. Eu vou fazer o fechamento aqui da redação. Eu vou colocar uma conjunção conjuntiva.
conclusiva, melhor dizendo. Aí você vai colocar lá, enfim, vírgula, tal. Ah, não, eu vou colocar uma conjunção adversativa. Entretanto, que faz a contraposição de ideias, né? João foi à praia, porém estava chovendo. Estão vendo que foi à praia, a ideia é o quê? Que estava fazendo, que era para fazer sol, mas porém é uma ideia contrária da que ele esperava, estava chovendo. Então, percebendo que como funciona esse tipo de conjunção, né? E quando você faz a listinha, você começa a decorar, você começa a adotar conjunções para você, porque isso vai te dar mais coerência e coesão durante seu texto e vai te ajudar a responder também essas questões aqui de português.